Fala, amigos ligados no torcedores.com. Hoje o nosso debate em vídeo é sobre seleção brasileira, que vai disputar as quartas de final da Copa América nesse sábado contra o Paraguai. Eu tenho Daniel Almeida, Renan Prats e Matheus Fontes para falar sobre esse desafio aí da seleção do técnico Dunga, em busca aí do título da Copa América. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Renan? Fala, Matheus. Daniel, como que você está vendo a seleção brasileira aí para esse duelo contra o Paraguai, cara? Que na última competição, na última Copa América, eliminou o Brasil nessa mesma fase, né? Não, é verdade. Foram aqueles pênaltis que todo mundo se lembra, pênaltis horríveis, por sinal. Olha, eu vejo o Brasil ele até que bem preparado. Parece que o Dunga está querendo armar um esquema, um paredão na frente do gol brasileiro. Mas eu aposto ainda que um contra-ataque, alguma coisa. Não sei se o Robinho jogar também é uma característica forte dele, velocidade, drible para cima dos paraguaios. Isso pode ajudar o Brasil. Matheus, a seleção brasileira vai fazer o segundo jogo sem o Neymar. Provavelmente o Dunga vai manter a mesma escalação que ele usou no último jogo, né, na vitória contra a Venezuela. Para você é a melhor opção mesmo? Fala, Lucas. Fala, Daniel, Renan. Eu acho que sim. Nesse momento o Dunga, eu acho que ele não vai deixar de ser pragmático, né, até previsível, porque, querendo ou não, a última partida contra a Venezuela foi a que o Brasil jogou, não falo bem, mas foi a que se comportou melhor assim na primeira fase, né? Incrivelmente sem o Neymar, e aí coube ao Robinho, que entrou na equipe, né? Ele puxou um pouco a responsabilidade para ele, até pela experiência que ele tem. E aí ele soube muito bem guiar os jogadores mais novos, que não tem tanta bagagem, né? Como o Roberto Firmino também, né? O Felipe Coutinho, que está começando a ser mais convocado agora e ter uma carreira na seleção. Então eu acho que até é uma característica do Dunga, né? Quando ele vê que as coisas estão dando certo, ele teima muito em tirar. Então, para mim, eu acho que ele vai ser pragmático e vai deixar a mesma escalação contra o Paraguai. Renan, a gente falou muito sobre o lado psicológico da seleção na Copa do Mundo. O Brasil jogou contra o Neymar, já contra a Venezuela, conseguiu a vitória. Vai ter que jogar de novo sem o principal jogador. Você acha que a ausência dele da delegação do grupo da seleção brasileira é positiva? Primeiro eu queria cumprimentar você, o Matheus, o Daniel. E, cara, eu acho que é muito positiva. Quanto menos falar em Neymar, melhor. A seleção precisa ter um plano B, precisa saber jogar sem ele. Neymar dependência. A Argentina também depende do Messi. É normal depender dos craques. Sim, é normal depender dos craques, mas é importante ter um plano B, saber jogar sem ele. O Brasil mostrou que pode ter boas armas contra a Venezuela sem o Neymar, mas também muito pela boa atuação do Robinho. Então, meio que o Robinho acabou, de alguma forma, substituindo o Neymar nesta primazia assim, do jogo. Então, eu acho que o teste contra o Paraguai vai ser muito interessante para a gente analisar como a seleção vai se comportar contra um time que vai engrossar o jogo. O Daniel, no primeiro jogo a seleção brasileira começou perdendo de uma falha do Davi Luiz e do Jefferson, ali sobrou para o jogador peruano fazer o gol. E depois, no último jogo, o Dunga mudou, né, a escalação, colocou o Miranda e o Thiago Silva. Essa para você é a dupla certa para ser titular no jogo contra o Paraguai? Uma coisa positiva que eu vejo no Dunga, e assim, ele não teve medo de mudar a zaga nesses pontos. Ele viu que falhou no primeiro jogo, mudou. Não acredito que seja ainda a formação ideal, não acredito que seja a dupla ideal, pode ser que ele ainda faça alguma mudança, mas atualmente eu vejo esses três como os principais jogadores da seleção. Thiago Silva e Davi Luiz já jogam juntos no PSG, e acolheu aí o Miranda. O Miranda é um jogador que tem disputado bons campeonatos espanhóis, fazendo bons jogos nas últimas temporadas, inclusive ele pode ser vendido, sempre é procurado uma possível venda do jogador. Eu não vejo como a função ideal, a posição ideal, a dupla ideal, mas eu acho que nesse momento é a melhor dupla sim, Davi Luiz o Thiago Silva e o Miranda. Ainda em cima do que o Daniel está falando, eu acho que o Miranda hoje, se existe uma boa surpresa dessa seleção do Dunga, é ele. Não que ele
Não que surpreenda a atuação dele, mas surpreende o quanto ele está virando líder, está virando capitão, quanto ele está se impondo e quanto ele está sendo importante para a seleção brasileira. Eu concordo desculpa, eu concordo com o Renan e o Daniel também, aproveitando, e até pela liderança que o Miranda e a segurança que ele está dando lá atrás, ele, para mim, seria um bom capitão, né? Até para também tirar um pouco da responsabilidade do Neymar, né? Sempre o Neymar, sempre fala dele, sempre é o cara mais procurado pelos marcadores, então tirar um pouco a responsabilidade dele, porque ele não exerce tanta liderança assim no grupo. Acho que o Miranda exerce uma influência maior ali para dar segurança para o time como um todo. Era o que a gente falava também na Copa do Mundo em 2014, né? Quando ele com o Felipão convocou o Henrique e acabou deixando o Miranda fora do grupo. E sempre a gente falou que o Miranda era, se não o melhor, um dos melhores zagueiros em atividade na Europa. E ele vem comprovando agora com o Dunga. Ô Renan, eu queria saber de você, do lado do Dunga. Eu pelo menos vi o Dunga bastante nervoso no jogo contra a Venezuela, pela necessidade do Brasil ganhar, ou pelo menos empatar para passar. O lado psicológico dele, o lado da atuação dele fora de campo, você acha que pode interferir no jogo do Brasil? Olha, na Copa de 2010 interferiu muito, né? Para mim a seleção brasileira perdeu aquela... Talvez até não ganhasse a Copa porque a Espanha estava no momento melhor, mas com certeza a seleção iria para a final se não tivesse tão pilhada psicologicamente. Eu acho que o Dunga está um pouco mais moderado, mas se ele ficar pilhado, ele acaba passando isso para a seleção. E eu não vejo isso com bons olhos. Eu não acho que o Dunga deve pilhar a seleção, não. Eu acho que ele deve se preocupar mais em montar um time do que montar um time de guerreiros, por exemplo. Você concorda, Matheus, Daniel? Pode falar, Daniel. Eu concordo, sim. Eu acho que o treinador em si ele tem esse papel principal de passar uma tranquilidade para o time. E o Dunga em 2002 ele não fez isso, tanto que ele discutiu com diversos repórteres na beira do campo, ele era uma pessoa muito nervosa. Eu vejo ele um pouco melhor agora, inclusive fez a entrevista com o Fantástico, mostrou que ele está um pouco mais tranquilo na volta dele à seleção. Eu acho que esse papel do treinador é de passar tranquilidade, não pode se desesperar ou então passar um nervosismo nessa reta. Matheus? Eu também concordo com os dois, e no sentido também de que, por mais que ele esteja moderado, um pouco mais moderado que em 2010 na comparação, ele ainda exerce um pouco de aquela influência meio que paterna, né? Do pai, junto com os jogadores, está do lado sempre ali, independente do que aconteça, né? Se porventura sair um gol contra, assim, ele já passa aquela imagem de que, tipo assim, os caras que estão dentro de campo foram escolhidos por ele. Então, que ele vai estar do lado desses escolhidos até o final da competição, seja lá como campeão, o Brasil, ou eliminado nas quartas de final, na semifinal ou na final. Então, eu acho que essa questão de estar sempre do lado dos jogadores, sempre apoiando no campo, na beira do campo, eu acho que aí ajuda um pouco mais essa seleção, talvez um pouco inexperiente assim nessa Copa América. O que me incomoda no Dunga não é nem o lado psicológico, é o pragmatismo dele. Ele luta muito pelo resultado. Ele fez as mudanças contra a Venezuela claramente para segurar o resultado. Exatamente. Cara, eu tenho 31 anos, nunca vi o Brasil segurar resultado contra a Venezuela. Com 4 zagueiros, né? Com 4 exatamente. zagueiros. Tudo bem, os zagueiros já jogaram naquela posição, isso não é diferente para ele. Mas, desculpa, Brasil ter medo da bola alta da Venezuela? Não dá, eu acho que a camisa pesa, o Brasil tem que se impor, sabe? Não, e exatamente isso. Pode brigar tanto pro resultado, assim. O Renan até colocou um ponto assim, o Brasil terminou o jogo contra a Venezuela com 4 zagueiros. Com 4 zagueiros tentando segurar o ritmo imposto pela Venezuela. Então, que era uma seleção até 10, 20 anos atrás, que era o saco de pancadas da América do Sul. Hoje em dia, por mais que a Venezuela está passando por talvez o melhor momento do futebol especificamente, é uma seleção que está muito aquém ainda do Brasil. E mesma coisa do Peru. O Brasil também ganhou na Bacia das Almas. O Neymar fazendo um gol e dando passe no último minuto pro Douglas Costa fazer o gol. Então são 2 seleções que o Brasil não pode se ver em desvantagem ou ficar recuado para evitar que elas imponham seu jogo contra o Brasil, na minha opinião. Daniel, a gente está ouvindo bastante o nome do Lucas Barrios, né? Provavelmente aí o novo reforço do Palmeiras depois da Copa América.
Ele é a grande arma do Paraguai nesse jogo contra o Brasil? Olha, eu vejo ele de qualidade como um grande nome do Paraguai, que já teve Roque Santa Cruz, Gamarra, entre outros jogadores, Chilaver, mas eu não acredito que ele sozinho possa fazer o resultado. Foi o exemplo do Cavani no Uruguai contra o Chile. Colocaram o Cavani sozinho na frente para jogar no contra-ataque, no final ele foi expulso e não conseguiu ainda ajudar o time dele, ajudar a seleção dele. Eu acho que o Lucas Barrios ele é um bom jogador, ele tem sim um futuro promissor, mas a gente não pode colocar essa carga em cima dele, até para que ele não perca esse futuro brilhante que ele possa ter, para que ele consiga manter o bom nível. O Brasil, como a gente citou, tem uma boa zaga com o Thiago Silva, apesar de eu ver a zaga meio que boazinha, né? Uma zaga que não dá chutão, às vezes ela não passa um certo medo nesse sentido, mas a gente tem uma zaga boa. E o Lucas Barrios, ele está meio sozinho para jogar. Renan, por enquanto a gente, para os chilenos principalmente, a gente está tendo as semifinais definidas aí perfeitas, né? Chile e Peru, teoricamente o Peru o rival mais fraco aí que o Chile poderia enfrentar. E a gente está gravando antes do jogo da Colômbia e da Argentina, mas todo mundo espera que Brasil e Argentina façam uma semifinal e para a final o Chile encare um dos dois times. O Brasil, pensando já no segmento da competição, enfrentando Colômbia ou Argentina, seria zebra no momento ou não? Eu não sei se zebra, mas não seria o favorito, não. O Brasil hoje não tá se impondo como... A camisa não está pesando tanto, os times não têm medo do Brasil. Obviamente, eu acho que se tratando de Argentina, talvez as coisas ficam mais iguais por ser o maior clássico do sul-americano. E eles encararem assim. Mas tratando a Colômbia já viu que pode ganhar do Brasil. A Colômbia tá com o time mais montado. Basicamente o time da Copa. O Brasil mudou muito. Então, assim, eu acho que para o Brasil seria melhor pegar a Argentina do que a Colômbia, porque jogaria numa condição mais igual com o adversário que vai respeitar mais. Começar pelo Matheus, o palpite da seleção. O que você acha que dá no jogo de sábado? Meu Deus. Bom, eu chuto, ainda assim, por mais que o Brasil está devendo ainda, eu acho que o Brasil tem um certo favoritismo contra o Paraguai. Eu acho que vai ser... Não vou ficar em cima do muro, não. Vou falar que vai ser 2-1 pro Brasil. Daniel? É um jogo difícil, é um jogo duro, vai ser pegado, até pelo último jogo que a gente teve aí. Mas uma vingança, vai nos pênaltis, o Brasil passa dessa vez. E você, Renan? Concordo com o Daniel, acho que vai ser 1-1. Nos pênaltis o Brasil ganha e o Galvão vai falar: haja coração! Beleza, amigos? Obrigado aí pelo debate, pela conversa sobre seleção brasileira. Daniel, Renan, Matheus, até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Valeu, obrigado pelo convite, até a próxima.